Bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo nós vamos falar sobre o evolucionismo com base na seleção natural. Eu vou da forma mais lógica, racional e científica possível, dentro da melhor interpretação racional e científica possível, explicar como acontece esse processo da seleção natural e explicar que, com base em certas condições suficientes, nós podemos, inclusive, deduzir logicamente que esse processo acontece, dadas certas condições suficientes que nós vamos ver aqui nesse vídeo. Então, o processo da seleção natural ele é extremamente importante. Então, este vídeo do meu canal é um vídeo extremamente importante que eu vou, inclusive, citar em vídeos futuros. Eu vou usar esse vídeo como base teórica para vídeos futuros. É uma base teórica de muitos vídeos, praticamente tudo que eu falo aqui no canal, a gente pode traçar uma base teórica para a seleção natural. Ela lida não apenas com a formação da biologia e com as bases e os fundamentos da biologia, mas também com a formação e as bases da ordem como um todo do mundo que nós conhecemos, quando nós estamos falando de tipos de ordem como a ordem cultural, como a ordem de civilizações, como a ordem do mercado, como a ordem da economia, a ordem da tecnologia, a ordem do capital e de empresas e de nações. Tudo isso se forma por seleção natural. O processo que está formando essas ordens é também o processo de seleção natural. Então ela não é restrita à biologia. Então, a primeira coisa importante aqui sobre a seleção natural, não é restrita à biologia, ela lida com todas as formas de ordem que nós conhecemos. Quando a gente define ordem como a eficiência de sistemas, a eficiência do sistema do mercado, a eficiência do cérebro, a eficiência de uma cultura, a eficiência de uma indústria, a eficiência de tecnologias, a eficiência de máquinas, a eficiência da tecnologia da informação, da transmissão de informação por meios digitais. Tudo isso passa por seleção natural. Eu vou mostrar aqui nesse vídeo que tudo isso faz parte desse processo de seleção natural. Por isso esse vídeo é tão importante e é uma base teórica tão importante para o canal. Ao mesmo tempo, também eu estou defendendo aqui o naturalismo, a visão que defende que a ordem do nosso mundo é baseada em processos naturais. E esse processo, o processo da seleção natural, é o processo natural mais importante, que explica a ordem que existe no mundo e o design, não apenas biológico, mas todo o design que existe no mundo. Pelo ponto de vista então, subjetivo, a gente enxerga o mundo pela seta do tempo. A seta do tempo é aquilo que diferencia o passado do futuro. E é ao longo da seta do tempo que a evolução por seleção natural acontece. Afinal, as coisas evoluem do passado para o futuro, e não do futuro para o passado. Então, para mostrar racionalmente, logicamente, o processo da seleção natural, eu preciso primeiro explicar a seta do tempo. Pelo ponto de vista subjetivo, a seta do tempo é a direção para onde aponta o futuro. Então a gente pode pegar um exemplo, digamos que você pegue um ovo na sua mão e você derruba esse ovo no chão. Quando você derruba um ovo no chão, ele quebra e se espalha todo no chão. Então isso acontece do passado para o futuro. Você tem um ovo inteiro na sua mão, você solta esse ovo no chão e ele se quebra todo e se espalha. O contrário não acontece. Você não tem um ovo todo quebrado e todo espalhado no chão, que se junta e vira um ovo inteiro e pula na sua mão, do passado para o futuro. Isso acontece do futuro para o passado, se você girar o filme ao contrário. Então, esse é um exemplo, né, de eventos que acontecem discriminando o passado do futuro, onde o passado é diferente do futuro e certos eventos acontecem somente em uma das duas direções do tempo. Nós chamamos isso de seta do tempo, ou de assimetria temporal, onde eventos não acontecem simetricamente entre o passado e o futuro, eles têm uma assimetria. No entanto, existe um problema com essa ideia de seta do tempo.
O problema é o seguinte: as leis fundamentais da física são simétricas. Elas não discriminam passado e futuro. Então, as leis newtonianas, a equação de Schrödinger na mecânica quântica, a gravidade na relatividade geral, não discriminam passado e futuro. Se você observar essas leis, ou as forças fundamentais da física, se você observar essas leis acontecendo do passado e para o futuro, e você inverter a seta do tempo, você girar o filme ao contrário, rodar o filme ao contrário, são as mesmas leis acontecendo também do futuro para o passado. Então, as leis fundamentais da física não discriminam passado e futuro, enquanto que nós claramente temos a experiência no dia a dia e subjetiva e em toda a nossa observação do mundo da seta do tempo, de eventos que discriminam passado e futuro, inclusive a seleção natural discrimina passado e futuro. Como isso acontece? Então a resposta é a lei da entropia, a segunda lei da termodinâmica. É a partir daí que há discriminação do passado e do futuro. A lei da termodinâmica, simplesmente, ela não é uma lei fundamental da física. Ela não descreve uma força fundamental da física e nem uma curvatura do espaço-tempo, como é o caso da gravidade. Ela, pelo contrário, é uma lei estatística e não fundamental. Estatística porque ela diz respeito à estatística de muitos eventos acontecendo ao mesmo tempo e um resultado estatístico desses eventos. E esse resultado estatístico é a dispersão de energia. O que acontece? No início da história do nosso universo, nós tínhamos uma concentração muito grande de energia num momento conhecido como o Big Bang. O momento conhecido como Big Bang é aquele que tem a maior concentração de energia e, portanto, a menor entropia. Conforme o tempo vai passando, a energia tende a se dispersar estatisticamente, por mera probabilidade. Existe uma probabilidade cada vez maior da energia se dispersar. Sempre há uma tendência de que a energia, de um momento do tempo para o outro, irá se dispersar. E isso é o que resulta na lei da entropia e resulta na seta do tempo. Então é daí que vem a seta do tempo, é daí que vem a assimetria entre o passado e o futuro. Essa assimetria entre o passado e o futuro, ela vem da dispersão de energia que acontece devido a probabilidades estatísticas. A partir dessa dispersão de energia, que é o que constitui a entropia, acontece uma coisa chamada os traços do passado para o futuro. Então, por exemplo, pegadas na areia são algo que só acontece do passado para o futuro. Crateras na Lua só acontecem do passado para o futuro. E são traços que trazem uma informação para o futuro. Então você tem uma informação de algo que aconteceu no passado. Pegadas na areia trazem a informação de que alguém caminhou sobre aquela areia. Crateras na Lua trazem a informação de que algum corpo, algum meteoro atingiu aquele ponto da Lua. E tudo isso é fundamental para se entender o que é transmissão de informação. Então essa é a base da transmissão de informação, que acontece do passado para o futuro apenas, e que é algo que depende da entropia, depende da dispersão de energia para que esses traços sejam deixados e transmitam informação do passado para o futuro. Então existe uma transmissão de informação do passado para o futuro. Para que a gente entenda melhor esse conceito de traços, eu vou usar o exemplo de um copo de água cheio de cubos de gelo e um outro copo de água com água quente. O que acontece se você misturar o copo de água quente com um copo de cubos de gelo? Vai formar uma água morna. O gelo vai derreter, a água que estava quente vai ficar um pouco mais fria e no final você vai ter uma água com uma temperatura no meio ali entre as duas. Você vai ter uma água morna. Também isso ilustra o que é a entropia. O estado em que você tem um copo com cubos de gelo e o outro com água quente é um estado de baixa entropia, onde a energia está concentrada. A energia do calor está concentrada em um dos copos. O ponto em que você tem a água morna é um estado de alta entropia, porque a energia que estava concentrada agora se dispersou
na água dos 2 copos. Porém, nós podemos entender também os traços com base nesse exemplo. Se em vez de você simplesmente misturar toda a água, você pingar gotas da água quente no copo com cubos de gelo, essa água quente vai fazer furos no gelo. Ela vai deixar traços no gelo. Esses traços transmitem informação de como essa água foi colocada ali, de como a energia do calor foi transmitida. Os cubos de gelo agora têm traços de como a energia foi transmitida. Então, esses traços eles só existem num ponto intermediário de transmissão de energia e informação. No ponto inicial, onde você tem só um gelo de um lado e água do outro, você não tem traços. No ponto final, onde você tem só água morna, você também não tem traços. Mas no ponto intermediário, onde você está pingando a água quente no gelo, você deixa traços e você deixa informações. Então existe uma transmissão de informação do passado para o futuro. E isso é extremamente importante, porque a seleção natural é baseada nessa transmissão de informação. Esse processo de traços e transmissão de informação do passado para o futuro resulta nos feedbacks. Os feedbacks são aquela entrada de energia e informação que um sistema recebe de volta de acordo com a informação que ele transmitiu. O que isso significa? Isso significa que certas informações elas podem se alimentar de energia ou manter a sua energia e manter a sua informação permanecendo para o futuro, enquanto que outras informações podem se perder, podem se desfazer ou podem deixar de se transmitir. Isso é o que constitui os feedbacks. Um feedback positivo é quando uma informação continua sendo transmitida, permanece para o futuro ou se reproduz para o futuro, e o feedback negativo é quando uma informação deixa de se transmitir, se perde e não se transmite para o futuro e não se reproduz. Então, isso é o que constitui feedbacks positivos e negativos, também essenciais para a seleção natural. Esses feedbacks positivos e negativos eles já acontecem antes da reprodutibilidade genética. Então, eles acontecem também com elementos químicos. Então, por exemplo, elementos estáveis, como hidrogênio, que são extremamente abundantes no universo, eles continuam propagando a informação de um hidrogênio para o futuro. Átomos de hidrogênio tendem a continuar existindo como hidrogênio, porque eles são muito estáveis, enquanto que átomos que são instáveis, como talvez urânio e outros átomos instáveis, um químico diria melhor do que eu quais são esses átomos, eles tendem a perder a sua informação, eles tendem a se desfazer, se transformar em outros átomos e dessa forma recebem feedback negativo. A partir do momento que você tem células capazes de se reproduzir, então certos tipos de informação que se reproduzem, que criam novas instâncias de si mesmos, como por exemplo células, essas células então passam a receber feedbacks positivos e negativos com base na sua reprodução. Então células que se reproduzem recebem feedback positivo, aquela informação que foi reproduzida recebe um feedback positivo. Ela continua sendo transmitida e a informação que não se transmitiu, que não se reproduziu e que se perdeu, recebe um feedback negativo, ou seja, é perdida. Isso simplesmente significa que informações mais capazes de se transmitir se reproduzem e informações menos capazes de se transmitir se perdem. O resultado disso é que você vai ter informações cada vez mais capazes de se reproduzir. E, portanto, você vai, então, tendo organismos mais capazes de sobreviver, ou seja, de permanecer com a sua informação sendo transmitida do passado para o futuro, e mais capazes de se reproduzir. E aí, quando a gente diz que a seleção natural favorece a adaptação, ela favorece a adaptação de organismos em determinados ambientes onde eles estão evoluindo, para continuar transmitindo sua informação do passado para o futuro. Então, o critério que faz um organismo ser selecionado é a sua capacidade de transmitir informação. No caso da biologia, é a sua informação genética. Então, a biologia
gira em torno dos genes, da capacidade dos genes de transmitirem a sua informação para o futuro pela reprodução e sobrevivência das espécies. Então, recapitulando, uma vez que você tenha a seta do tempo, uma vez que você tenha concentração de energia, uma vez que essa energia esteja se dispersando e esteja deixando traços ao longo da sua dispersão, assim como as gotas de água quente no gelo deixam traços, vai acontecer uma seleção natural pela capacidade de cada tipo de traço ou de informação permanecer para o futuro e se reproduzir na medida que esses traços ganham a capacidade de se reproduzir. É claro que a reprodução é um processo que acontece melhor com informações que já têm a capacidade de permanecer ao longo do tempo. Então, por exemplo, ela vai acontecer mais facilmente com átomos, elementos químicos estáveis e não com elementos químicos instáveis. Ou seja, a seleção de informações pela permanência, o acúmulo dessa seleção, aumenta a probabilidade de que essas informações ganhem a capacidade de se reproduzir, trazendo assim um insight de como pode ter acontecido a origem da vida por um acúmulo de informações cada vez mais propícias a gerar, por exemplo, a primeira célula ou o primeiro gene. Já ficou claro, então, como acontece o processo da seleção natural, da evolução por seleção natural, uma vez que você tenha a presença de alguma concentração de energia, como nós temos no caso da origem do Big Bang, e a dispersão de energia a partir dessa origem, ou a dispersão de energia a partir de um momento de concentração de energia, a partir de um momento de baixa entropia, que resulta na seta do tempo, que resulta na formação de traços que transmitem informação do passado para o futuro e permite então que essas informações sejam selecionadas simplesmente pela sua capacidade de se transmitir. As informações com maior capacidade de se transmitir se transmitem, tornam-se mais abundantes, criam cópias de si mesmas, no caso de organismos capazes de se reproduzir. E é assim que acontece a seleção natural. Uma vez que você tenha todos esses fatores, vai acontecer a seleção natural. Podemos deduzir logicamente que a seleção natural, de fato, acontece. Independentemente de precisarmos observar os fósseis e ficar juntando os pedaços, nós podemos saber que a seleção natural acontece sem precisar juntar todos os pedaços de todos os fósseis, usando a lógica, usando a dedução lógica, uma vez que nós tenhamos esses fatores que formem a entropia e a seta do tempo. A seleção natural, portanto, produz ordem, produz eficiência de organismos em se adaptar e transmitir a sua própria informação genética e outros tipos de informação também, como veremos. Então isso gera um acúmulo de ordem, de uma certa forma. Então, agora é importante desambiguar o que significa ordem nesse sentido evolutivo e o que significa ordem no sentido da entropia. Porque, pela segunda lei da termodinâmica, da entropia, o momento do Big Bang seria um momento de maior ordem, de maior concentração de energia. E, ao longo da seta do tempo, vai se formando desordem, vai se formando dispersão de energia. Como é que, então, pela seleção natural, pode se formar mais ordem ao longo do tempo, enquanto que pela entropia se forma menos ordem? Bom, o fato é que simplesmente o que essas duas palavras estão se referindo são coisas completamente diferentes. Quando a gente fala ordem, pelo ponto de vista da entropia, a gente está falando de uma coisa, de concentração de energia. Quando a gente fala ordem, pelo ponto de vista da evolução, a gente está falando de outra coisa. A gente está falando da eficiência em organismos, sistemas e informações se transmitirem. Simplesmente a eficiência de informações em se adaptar ao ambiente e transmitir a sua própria informação é chamada também de ordem. São duas coisas diferentes chamadas de ordem. Então, a única coisa que a gente precisa fazer é não misturar os dois significados das palavras. Não existe uma contradição, mas sim duas coisas diferentes acontecendo. Agora que já ficou claro como a seleção natural produz ordem, e ela é capaz de produzir a ordem biológica, vamos ver como ela é capaz de produzir outros tipos de ordem e, inclusive, de fato, todos os tipos de ordem que existem no mundo são produzidos pela seleção natural e podem ser produzidos pela seleção natural. Já sabemos que a seleção natural produz ordem genética.
Essa ordem genética simplesmente significa que sistemas capazes de se reproduzir, que é o que nós chamamos de genes, se tornam cada vez mais capazes de se reproduzir e cada vez mais adaptados ao ambiente. Isso gera um acúmulo de adaptabilidade, um acúmulo de uma capacidade de se adaptar. Agora, como genes se adaptam? Eles se adaptam entre gerações. Então você tem, por exemplo, um certo tipo de gene, esse gene gera várias cópias de si mesmo. Algumas dessas cópias vão ser mais adaptáveis, outras vão ser menos adaptáveis. Então, na geração seguinte, essas cópias mais adaptáveis têm maior probabilidade de sobreviver e se reproduzir. Aí, ela gera de novo. Essa que sobreviveu e se reproduziu, gera novas cópias de si mesmas. Algumas dessas cópias vão ser mais adaptáveis do que outras. E aí, portanto, na geração seguinte, você tende a ter uma adaptabilidade maior. Então, entre gerações, de uma geração para outra, genes geram maior adaptabilidade. Por isso é importante que eles tenham um ciclo de vida, que eles nasçam, envelheçam, morram e se reproduzem e gerem novas gerações, né? Genes tornam-se mais adaptados e mais adaptáveis através de gerações. Porém, eles vão se tornando cada vez mais adaptáveis, vai acontecendo um acúmulo de capacidade de se adaptar, um acúmulo de adaptabilidade. Esse acúmulo resulta na capacidade de organismos de se adaptar em tempo real, de se adaptar sem que eles precisem passar para uma nova geração, para aumentar a sua adaptabilidade. Esse acúmulo da capacidade de se adaptar gera uma tendência de que organismos tornem-se capazes de se adaptar ao ambiente e a diferentes situações do ambiente pelo seu próprio comportamento, já que comportamentos capazes de se adaptar são selecionados também ao longo de gerações. Então essa capacidade de se adaptar continuamente é o que forma o conceito de inteligência. Inteligência é capacidade de adaptação contínua. Como a seleção natural sempre favorece a adaptação, ela tende a produzir inteligência. Então a inteligência não apareceu por mágica, não apareceu por acaso, não apareceu por aleatoriedade, não apareceu por chance. Os seres são inteligentes por chance, podia ser só um aglomerado amorfo de seres não inteligentes. Não, a inteligência tende a aparecer, já que a seleção natural tende a produzir adaptabilidade. E inteligência é a capacidade de adaptação contínua, adaptação em tempo real. Eu não vou esperar eu morrer e os meus descendentes serem selecionados para a espécie se adaptar. Eu vou me adaptar agora. Eu vou usar minha inteligência para me adaptar agora. Então essa capacidade de inteligência tende a ser selecionada. A capacidade de inteligência também pode se atualizar em tempo real, que é uma dupla inteligência. É a capacidade da inteligência se atualizar de forma inteligente, que é o que nós chamamos de aprendizado. Então, da mesma forma que a inteligência é uma tendência natural, o aprendizado também tende a ser produzido pela seleção natural. A combinação da inteligência, do aprendizado e da capacidade de manipular os recursos do ambiente, a capacidade de manipular recursos do ambiente, também tende a ser selecionada. Por quê? Porque todo organismo precisa absorver energia, precisa de energia para manter-se funcionando e para transmitir sua própria informação e para se reproduzir. Então a capacidade de manipular os recursos e de usar os recursos ao seu redor também tende a evoluir em organismos. Lembrando que todo organismo precisa usar recursos. Precisa usar recursos escassos, precisa usar energia. Não é apenas o ser humano que usa recursos, esses são todos os organismos. Desde uma célula, desde um organismo unicelular, ele precisa absorver energia de algum lugar, seja do sol, seja comendo outros organismos, seja absorvendo energia da forma que ele puder para continuar funcionando, sobrevivendo e se reproduzindo. Então, unindo a capacidade de inteligência, aprendizado e manipulação de recursos, nós temos a capacidade de criar ferramentas. Então, isso tende a evoluir. O ser humano é um criador de ferramentas, apareceu por acaso, precisou de um ser sobrenatural para criar esse manipulador e criador de ferramentas, que é o ser humano? Não, isso tende a evoluir. Isso é uma tendência da evolução, que se gere criadores e manipuladores de ferramentas. Tá?
Um ser capaz de aprender também é capaz de transmitir comportamentos entre os membros da sua espécie, o que gera o conceito de meme. Memes são comportamentos que são transmissíveis pelo aprendizado mútuo, digamos assim. Eles podem fazer parte de uma memória coletiva, de uma cultura entre seres de uma espécie, de comportamentos que são transmitidos pelo aprendizado desses membros da espécie. Isso pode gerar, e de fato a evolução tende a gerar, a linguagem. A linguagem é uma manipulação de símbolos que permite a transmissão mais eficiente de informação memética. Então a seleção natural também se aplica a memes. Memes que geram mais sobrevivência e reprodução se mantêm. Memes, costumes, culturas que gerem menos capacidade de sobreviver e se reproduzir morrem junto com os seus propagadores, com aqueles que propagam esses memes, já que eles tendem a não sobreviver e se reproduzir. Então a seleção natural, dessa forma, ela se aplica a memes, ela se aplica a costumes, ela se aplica a culturas, ela se aplica a linguagens. Com a evolução da linguagem, a linguagem adquire, em um certo ponto, a capacidade semântica, a capacidade de fazer proposições, afirmações que podem ser verdadeiras ou falsas. A linguagem evolui até o ponto que você consegue dizer: tem um leão vindo atacar a tribo. Ou até o ponto que você consegue dizer: tem comida numa determinada localização que nós podemos alcançar. A combinação da linguagem semântica, da capacidade de formular proposições e fazer fórmulas, unida com a capacidade de criar ferramentas, gera a tecnologia, a capacidade de criar fórmulas, da criação de novas ferramentas, de acumular essas fórmulas, de acumular conhecimento sobre a criação de ferramentas, que é o que gera a evolução da tecnologia, que também passa por seleção natural. Tecnologias mais produtivas, que tornam o ser humano ou o usuário dessas tecnologias mais capaz de absorver a energia do ambiente, mais capaz de sobreviver, reproduzir, ou reproduzir sua cultura, ou reproduzir seus memes, essas tecnologias também se reproduzem mais. Com a evolução da produção, da troca de recursos, da troca de ferramentas, surge o mercado, a divisão do trabalho e o mercado, ou seja, a civilização como um todo. Então já ficou claro aqui que a seleção natural não é apenas um processo biológico, ela é um processo memético, como o Richard Dawkins, que cunhou esse termo, e o Daniel Dennett também concorda muito com esse conceito de evolução memética. A seleção natural se aplica a culturas, se aplica a civilizações, se aplica a linguagens. Palavras são selecionadas por seleção natural. Uma palavra que é usada e que gera resultados numa sociedade se propaga mais. Uma palavra que não é usada ou que é inútil desaparece da linguagem. Ou é transformada, ou é unida com outra palavra para formar um novo significado. E dessa forma a linguagem é selecionada, as tecnologias são selecionadas, as ferramentas são selecionadas, e são selecionadas pela sua capacidade de transmitir informação, que é o critério fundamental de toda a seleção natural, a capacidade de informações se transmitirem. Por isso, não é à toa que nós estamos evoluindo agora na era digital, a era da tecnologia de informação, que nada mais é do que a exacerbação dessa capacidade de transmissão de informação de uma forma digital, de uma forma mais eficiente possível do que já foi no passado. A evolução hoje do cyberespaço, desse espaço digital, desse espaço de informações onde o capital e a tecnologia e o espaço digital se unem, tudo isso também é com base na seleção natural. É a seleção natural ainda fazendo tudo isso evoluir. Por isso, podemos dizer, de fato, que a seleção natural é a base de toda a ordem, no sentido da ordem informacional. Espero que esse raciocínio tenha ficado claro, tenha ficado lógico, de que a seleção natural é o processo básico de formação de ordem. Coloque suas opiniões nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.